Bom, basicamente, me formei na administração de empresas e já trabalhei na área de recursos humanos, na área de projetos por um bom tempo, mais de 20 anos. Tenho 2 filhos, sou empresário, gosto, como falava, da empresa, mas já trabalhei também bastante em outros setores, entre eles a área de consultoria. Basicamente, há 4 anos, quando eu comecei a pesquisar, me interessei pela franquia, ou pelos negócios da franquia. Antes disso, porque já tinha tido experiência com a empresa, com a microempresa, algumas foram boas, algumas muito boas, outras foram muito ruins. Então a gente tira esse proveito, faz uma análise, vê que verdadeiramente a franquia, como você falou, é uma opção que está tirando o brasileiro da inexperiência, algumas vezes, de pequenas empresas que terminam falindo. E eu fui atrás disso, porque achei interessante a questão da franquia e comecei a analisar 4 anos atrás. Vi que entre as pesquisas que eu fiz, a melhor opção era a Janpro por vários motivos. Eu diria principalmente que 3. O primeiro motivo porque, logicamente, é uma empresa grande, corporativa, é uma empresa que tem uma estrutura robusta, uma empresa que tem mais de 25 anos no mercado, no mundo, e isso verdadeiramente representa um nome importante. Então eu queria uma franquia que já tivesse esse peso, que eu não tivesse que entrar a fazer a parte de quase que venda ou de marketing da própria franquia, porque não era muito conhecida. Então um dos motivos principais foi esse. O segundo foi o fato que a Janpro oferecia o contrato garantido. Por que é importante para mim? Porque inicialmente, pelo fato de não ser brasileiro, eu não tenho experiência em marketing, em vendas, que precisa ser e que é importante para o crescimento de qualquer empresa. Então eu precisava de, pelo menos, ter uma coisa garantida que me permitisse começar e nivelar os gastos, equilibrar os gastos, até eu sair na rua e vender verdadeiramente a franquia e vender o negócio como tal. Então, esse garantido para mim foi interessante, foi uma proposta muito boa. E o terceiro motivo é porque tinha um mercado relativamente que está precisando de novidade, de inovação, de diferença. O terceiro era a questão da inovação. Eu percebi que a Janpro tinha processos, quando eu comecei a analisar e a entrar no site, quando conversei com o Rodolfo, no início também, eu percebi que os processos eram diferenciados e que tinha um mercado latente que estava meio que cru, aqui, pelo menos aqui na Bahia, que permitia uma expansão e um crescimento interessante. Então, como eu vi que tinha uma projeção boa, que tinha um contrato garantido, que me permitia, pelo menos, iniciar, e que era uma empresa que já era conhecida no mundo todo, para mim era interessante. Esses 3 fatores já foram determinantes. Se bem que tem outras coisas que eu achei legais da Janpro, que com o dia a dia eu percebi que fortaleciam essa decisão. Motivo pelo qual eu, com certeza, não sou o maior franqueado do Brasil, mas tenho certeza que sou o primeiro reincidente. Porque eu não sei quem mais tenha comprado de novo uma outra franquia. O que significa? Inicialmente, na primeira experiência que eu tive na compra da primeira franquia, eu comprei em sociedade com outra pessoa, e foi interessante ver que o negócio dava certo. Eu só não quis investir, e concordava com ela que inicialmente, como era relativamente novo, vamos dizer, a experiência aqui em Salvador da Janpro, não queríamos investir muito para não correr o risco, né? Até pela minha experiência também com a área de empresas. Então, iniciamos com um pequeno investimento e fiquei 2 anos, vi que tinha possibilidade de crescer,
achei interessante a forma de crescer. Basicamente o que eu fiz foi pegar aquela experiência, aprender dela, vi que valia a pena, só que chegou um ponto onde eu percebi que aquele crescimento não ia ser suficiente com aquela sociedade. Então decidi sair da sociedade e comprar uma nova franquia, só que desta vez uma franquia maior e já com mais estrutura, porque já conhecia o negócio, já sabia que funcionava. Quando a gente faz uma revisão geral, vê que a Janpro verdadeiramente oferecia coisas adicionais às que me levaram a tomar a decisão, que foram, por exemplo, um suporte que eu encontrei na regional, que foi bem interessante. Achei que no início, de alguma forma, não esperava um acompanhamento como o que vocês têm. Depois da segunda franquia, eu senti mais força ainda, senti que o comprometimento de vocês era muito maior, até porque talvez a experiência de vocês também cresceu. Então, vamos dizer, abraçar esse acompanhamento e esse respaldo que eu senti me deu muita mais confiança no investimento que eu fiz. Por isso que agora, definitivamente, estou convencido de que meu negócio vai em frente. No treinamento inicial, nós, na verdade, no primeiro treinamento, foram 5 dias. No primeiro momento, eu percebi que verdadeiramente a Janpro tinha processos bem definidos, tinha todos os manuais bem claros, tinha basicamente as pessoas que estavam dentro da regional estavam comprometidas e entendiam perfeitamente os processos, e isso me deu confiança. Aquele treinamento para mim foi importante porque inicialmente eu não conhecia a Janpro, mesmo que eu já conhecia outras empresas e outras franquias, mas eu não conhecia os procedimentos da Janpro. Então eu tive um treinamento na área operacional, eu tive o treinamento na área administrativa, tive um pequeno treinamento também na área de recurso humano, e isso permitiu que eu iniciasse a operação com mais confiança. Porque quando a gente chega a qualquer negócio, uma das coisas que a gente mais medo, entre aspas, tem, é que você não conhece o negócio e não conhece a operação. E aí você pode cometer erros que terminam custando caro lá na frente, ou até às vezes imediatamente. Então, evitando essa situação, com o treinamento eu já saí no mercado um pouco mais preparado, mais tranquilo. Isso me deu confiança quando eu comecei. Assim, quem não tem noção nenhuma de como operar uma empresa, com o treinamento básico que recebi aqui, ele para mim já fica apto para iniciar. É lógico que vai ter no dia a dia um bocado de coisas, assim, muitas coisas que não poderá resolver. Mas com certeza, se esse treinamento é contínuo e a pessoa assiste, porque também faz parte do que o franqueado tenha esse comprometimento, se a pessoa assiste, com absoluta certeza ele fica apto para trabalhar na sua franquia e na sua empresa. Definitivamente. De alguma forma, o que vocês oferecem aqui, eu falo porque eu conheço, ou seja, tenho experiência no assunto, nem todas as franquias oferecem e algumas, vamos dizer, não chegam nem à metade do que a Janpro oferece. Eu fico muito satisfeito verdadeiramente, ou seja, porque ainda mais nos últimos 2 anos, como eu falei, vocês vão crescendo e a experiência de vocês vai levando cada vez mais a se comprometer com o franqueado. E eu gosto muito disso, porque eu sinto esse acompanhamento para mim é fundamental. E esses treinamentos que se deram durante todo o ano, cada vez mais frequente, me levam a considerar de que definitivamente vocês estão não só comprometidos, como aprendendo muito mais do negócio e mostrando isso para o franqueado.